falar sobre um tema muito importante e de cumprir simultaneamente essa missão de levar as pessoas no dia a dia, que é tão corrido, nessa oportunidade que a gente tem de parar e refletir sobre a nossa vida, nosso comportamento, nossa profissão, e se efetivamente, nessa correria do dia a dia, a gente tem qualidade. Porque o bem mais precioso que a gente tem, qual que é? A nossa saúde, nossa vida. Sem saúde você vai a algum lugar, sim ou não? Lugar bom, pelo menos não. Tem 2 lugares que o indivíduo vai sem saúde. Para onde? Hospital e cemitério. Um dia isso vai acontecer de fato, não vai? Todos, não quero ser desagradável, mas você vai morrer. Eu vou morrer, todos vamos morrer um dia. Mas enquanto estamos vivos, o que a gente faz aqui na Terra? Na nossa vida pessoal, na nossa profissão, como a gente se relaciona com o nosso próximo? Que antes de você ser um advogado, um estagiário, outro profissional, você é um ser humano, que querendo ou não, gostando ou não, a gente tem que se relacionar com as pessoas. Tá certo? Então, esse é o desafio, essa é a nossa proposta, pensar sobre esse tema hoje. Tá certo? Topa esse desafio, gente? Sim ou não? Porque onde você vai tem gente, onde tem gente, tem relacionamento. Quanto melhor você se relaciona com essas pessoas, melhora a sua qualidade de vida. Tá certo? Para ficar bem animado e para a gente espantar o cansaço também, toda vez que eu falar reflexão, que é o propósito desse nosso encontro, você vai responder o quê? Sucesso. E bater 3 palmas. Vamos lá? Bem animados? Pode ser assim? Reflexão e... Sinceramente, quem que é o sucesso? Tem gente que está assim, sucesso. Vamos melhorar isso aí? Reflexão e... Isso. Como a gente vai ver, comunicação começa pela tua postura corporal e pela tua energia, pela tua vitalidade. Tá certo? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer uma colocação, fiquem bem à vontade. Pode ser assim? Quem quiser complementar a informação, eu trouxe alguns livros que eu tenho publicados, inclusive um sobre relacionamentos. Você pode acessar no meu site ou então pegar diretamente comigo, tá bom? Para aquele que quiser complementar a informação ou levar essa informação para outras pessoas. Tá certo? Como é que é o nosso lema mesmo? Reflexão e... Sucesso! Maravilha. Como a gente estava dizendo, a gente é por natureza um ser social. É um ser humano, ainda bem que somos humanos ainda, né? Um ser humano, e o ser humano é um ser social. Como diria o Nietzsche, para se viver só, ou se é um animal, ou se é Deus. Embora tem gente que a gente encontra pelo caminho que acha que é Deus, mas não é. Não é. E viver sozinho é ruim? Ou é bom? Horrível. Viver sozinho de forma saudável é impossível. Porque a partir do momento que a gente nasce, a gente já está interagindo com as pessoas. E para a gente ter qualidade de vida, implica necessariamente em cuidar da qualidade das nossas relações. Tá certo? Como a gente estava argumentando. Se você vai nos ambientes corporativos, numa empresa, seja ela pública, seja ela privada, hoje se valoriza cada vez mais o quê? As habilidades comportamentais. Que você ser bom tecnicamente na sua área é obrigação, sim ou não, gente? Você tem que ser bom tecnicamente na tua área de conhecimento e também ter conhecimentos gerais, ser não só um bom especialista, mas um bom generalista. E uma coisa que às vezes a pessoa não se dá conta, que ela tem que ser ótima em relação interpessoal, principalmente em cargos de gestão, para quem comanda outras pessoas. Conversa com qualquer pessoa de RH, qualquer gestor de sucesso, a pessoa tem que ser hábil em administrar conflitos. Porque com as diferenças que a gente convive, a gente aprende muita coisa, não aprende? Com aquele semelhante, com o próximo que não é tão semelhante assim, aprende ou não aprende, gente? Opa, a gente enriquece, cresce, só que por outro lado, é bem complicado. Alguém que pensa diferente da gente, não tem a mesma cultura, às vezes não tem o mesmo desejo, a mesma necessidade, daí vai gerar o quê? O conflito, que tem que ser administrado. Por quê? Às vezes o teu interesse, seja em casa, seja na tua profissão, seja com um cliente, seja dentro de uma corporação, às vezes o teu interesse vai de encontro com o interesse do seu próximo.
Daí vai nascer o conflito. E o que fazer? Às vezes é necessário você negociar para quê? Para tentar ir ao encontro. Opa, eu posso ceder um pouco? O outro vai ceder, se esse ponto é possível, para chegar a um acordo. E daí, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe e rumar para o mesmo propósito. Às vezes não é possível, mas a gente pensar, na maioria das vezes, é possível essa gestão de conflito. E se você quer ter sucesso na tua profissão, é importante aprender a gerenciar esses conflitos, gente, sim ou não? Primeiro, um gestor é gestor de pessoas e não de negócios, porque quem faz o negócio? Quem toca o judiciário? Quem que é teu cliente? Quem que é teu adversário? Quem é o réu? Quem é o juiz? Quem é o júri? Onde você olha, você vai encontrar pessoas, tá certo? Então você aprender a se relacionar bem e a interagir e se comunicar de forma efetiva com essas pessoas vai determinar não só o teu sucesso pessoal, mas agora falando especificamente, vai determinar também o teu sucesso profissional. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Tranquilo? Então é importante a gente aprender a se comunicar bem? Sim ou não? Claro, porque senão, o que vai acontecer? As pessoas vão pular de casamento em casamento, de relação em relação, ou vão trocar de emprego e vão ficar sempre infelizes. Então, o que é se comunicar? Como que a gente vai fazer para expressar a nossa mensagem, comunicar o nosso desejo? Que comunicar é exatamente isso. Partilhar, compartilhar, repartir, trocar. A gente vai além. Você como indivíduo. Olha só. Acho que não dá para ler, né? Quem está aqui mais perto. Sem comunicação não há encontro afetivo. E sem encontro afetivo, simplesmente não há humanidade. Como a gente estava dizendo. O ser humano é um ser caracterizado por vínculos. Ninguém cresce e se desenvolve em total isolamento. Esse ser social implica a imprescindível necessidade de viver e conviver com outras pessoas, de estabelecer a mais fecunda comunicação possível, para compartilhar e transmitir experiências, valores, projetos, ideias, intenções, impressões e sentimentos. Forja-se assim, com clareza, a noção de que a comunicação é um pilar essencial e sem paralelo para toda a humanidade. Concordam, gente? Sim ou não? Na teoria isso é lindo, não é, gente? É muito bonito. E na prática, o que implica essa interação humana? Como isso se reflete no exercício da tua profissão no dia a dia? Você, como profissional, tem que saber se comunicar com excelência? Sim ou não? Claro, porque você está transmitindo uma mensagem de forma escrita ou de forma verbal para exercer a tua profissão, é ou não é? Precisa muito dessa interação. E essa interação não é de qualquer forma, tem que ser eficaz. Tem um termo muito usado que é eloquência, né? Aquele profissional não só empático, mas que tem o poder de persuasão, que fala com eloquência, que convence as pessoas. Isso é inato ou é adquirido, gente? Tem gente que já nasce assim? Tem pessoas que são comunicadores natas? Tem gente que tem uma tendência de personalidade que é mais comunicativa. Mas a maior parte do talento de um bom comunicador, ele é aprendido. Dá para treinar? Opa, dá para treinar. Oratória, postura, escrita, você desenvolver, você como pessoa, pode ou não pode? Fazer uma análise para de repente desinibir, porque você trava na hora de comunicação, porque você é inseguro. Tem coisas que são técnicas, tem coisas que você tem que amadurecer enquanto indivíduo. Olha só que bacana, a eloquência, faculdade de considerar para cada questão o que pode ser apropriado para persuadir. Ela não é dada por antecedência, de antemão. Você tem que aprender a ler o teu interlocutor, decifrar os estímulos que estão no ambiente, para daí sim adequar a tua mensagem e a tua postura. Faz sentido, gente? Na prática, né, é simples. Basta você
treinar o teu olhar para isso. Só que a gente vê, principalmente, prestando atenção no exercício da profissão de vocês, a gente vê na massa bons comunicadores? Sim ou não? Na média, as pessoas que você conhece se comunicam bem ou mal? Bem mal, né? Em geral. É ou não é? Muitos se comunicam bem, mas se você for ver, não é a regra. É exceção. Aquela pessoa que é eloquente, como um político, como um Silvio Santos, como um padre, um pastor, aquela pessoa que tem carisma, que te cativa, que mesmo você não concordando, se você bobear, ela te convence, é ou não é? Que é boa de argumentação. Isso não é regra. Por quê? Eu, pelo menos, minha esposa é advogada também. A gente vê muito advogado com problema de comunicação na parte escrita. Hoje em dia tem treinamentos para advogados e treinamentos nas corporações para ensinar as pessoas a redigir e-mail. Não só a construção sintática, mas a não serem prolixas ou serem muito sintéticas. A gente se comunica bastante por e-mail, não se comunica, gente? Não é uma ferramenta até de trabalho? As pessoas, pelo que você percebe, se comunicam bem nessa escrita? O que dá de confusão, o que tem ruído nessa comunicação. E a linguagem, então? Se a gente puder resumir, algumas coisas que podem ser percebidas na comunicação de muitos advogados é isso aqui, ó, linguagem excessivamente técnica, hermética, fechada, que é bom num determinado contexto, mas tirando isso, você precisa utilizar, não só se utilizar desse jargão, mas de outras palavras. Você tem que fazer a mensagem chegar até o teu interlocutor, se ele não for da área. Ou então, prolixidade, sem objetivo, aquela conversa confusa, difusa, enfadonha, é ou não é? Que cansa teu interlocutor. Que não vai conseguir, você não vai conseguir transmitir a mensagem de forma efetiva. Às vezes o essencial se perde no meio do caminho. Então, o que a gente pode fazer para se comunicar de forma mais eficaz? Dá para treinar isso aí, gente? Sim ou não? Com certeza. Alguns pontos a serem considerados. Primeiro, esse jornalista americano falou o seguinte, uma boa comunicação parte do pressuposto de que você tem que ser breve. Seja breve, para que eles leiam. Claro, para que eles gostem. Original, para que eles não esqueçam. E, acima de tudo, preciso, para que eles sejam guiados por sua luz. Quando você fala, você transmite luz ou engole os outros com as trevas? É um ponto a ser colocado. Quando você entra no ambiente, você ilumina, você é fonte de inspiração, com a tua sabedoria, com as suas colocações, com a sua presença, ou o oposto? Eu conheço muita gente que é um poço de sabedoria, mas muitas vezes, na USP tinha muita gente assim, na época acadêmica, mas que não consegue transmitir, não tem didática, ou a pessoa não tem prazer em estar ali, não gosta de gente, não gosta de falar, queria fazer pesquisa, não dá aula, está no lugar errado, não é? Não tem empatia, carisma pessoal, a mensagem fica contida dentro dela, não sai, não ilumina a mente, muito menos o coração de ninguém. E você? Quer ser fonte de luz, fonte de sabedoria, transmitir tua mensagem com precisão? Com certeza quer. Como que a gente pode fazer isso? A comunicação, basicamente, pode dividir em comunicação verbal e comunicação não verbal. Dentro da comunicação verbal, falar e escrever, como a gente disse. A principal interação que a gente tem, a maior parte do tempo, é através das palavras. Conversando, falando, expondo ideias e experiências através da fala. Então, primeiro aspecto, você realmente está disposto a interagir? Vou dizer uma coisa para vocês, eu estou aqui, final do dia, de forma voluntária, com prazer. Eu estou contente de estar aqui com vocês. Eu quero fazer disso não só uma forma de transmissão de conhecimento, de interação, mas uma diversão, de poder aprender e se divertir ao mesmo tempo, de ser fonte de prazer também. Então, hoje, eu estou disposto, estou aqui de corpo e alma para falar com vocês. É a primeira premissa para você poder falar.
Você realmente acha que vale a pena você transmitir aquela mensagem? Ou você está lá simplesmente por obrigação? Te mandaram conversar com o cliente porque é a tua função, mas na verdade você não queria estar ali, você queria estar em outro lugar. Então, qual vai ser a luz que você vai transmitir se você não tem prazer naquilo? Se você, no íntimo, às vezes inconscientemente até, você não quer estar ali. Você não queria ter que se expressar. Então, primeira premissa é essa, para falar bem, ter o desejo de falar, estar disposto. E daí sim, cuidar da fala. Segunda coisa, que é óbvia, mas a gente não percebe. Na comunicação verbal, você tem que falar, emitir sons. Por que eu estou falando isso? Augusto, mas é óbvio. É óbvio, mas não é isso que acontece no dia a dia. Já aconteceu com você? Eu pediram alguma coisa para você. Daí a pessoa, aliás, nem pediram, a pessoa chega, você não fez o que eu te pedi. Olha só, vai atrapalhar nosso trabalho. Daí você chega, mas você não pediu nada, mas precisa pedir. É óbvio que tinha que fazer. Você trabalha comigo há 10 anos, tem que saber. Muita gente pensa que o outro é mãe de Ná, é bidu, é adivinho, é ou não é? É pai de santo que vai ler a nossa mente. Não vai. O que é óbvio para você, pode não ser óbvio para o outro. Então já percebeu? Fala, exponha de forma clara e precisa. Quanto mais precisa for a mensagem, tanto quanto melhor. Já percebeu que as pessoas não falam? Tem dificuldade em expor. Então fala, tá certo? Tranquilo até aqui? Qual é o nosso lema mesmo? Reflexão e... Maravilha. Outro aspecto, quando você for falar, questionar, de preferência antes de falar, qual vai ser a mensagem. E como você vai falar, aonde você vai falar, por quê? Por que você está dizendo aquilo para aquela pessoa em especial? É o lugar certo? Aonde você vai falar? Quando é necessário? A quem? Quanto de informação? Será que você precisa... Tem gente que fala tudo de uma vez, é ou não é? Que não mede a quantidade de informação, às vezes segurar, reter um pouco de informação para aquele contexto é necessário. Não precisa falar tudo, ou às vezes precisa. Então tem que ponderar, principalmente se você tiver a chance de escrever, pensa bastante e faça essas 7 perguntinhas básicas, que vão dar diretriz, se você vai ter que falar realmente aquilo, ou é melhor não perder a chance de se calar e naquele momento reter informação. Ou não é, de repente, a pessoa que você tinha que falar, tá certo? Então pensa a respeito disso. Outro aspecto, no discurso, o discurso verbal é composto por 3 partes. A palavra em si, o tom de voz e a fisiologia. Claro, como parte do discurso, os 3 são importantes. Agora, na hora que a gente está se comunicando, eles têm pesos diferentes. Quem acha que o mais importante no discurso é a palavra? Levanta a mão. Quem acha que é a palavra? Não tem importância. Errar ou acertar. Ninguém? Quem acha que é o tom de voz? Que é o fundamental na transmissão de uma mensagem verbal? Acho que a maioria. Quem acha que é a fisiologia? Ninguém. Quem não acha nada? Esse está perdido, tá certo? Vamos de novo. Quem acha que é a palavra? Tom de voz, fisiologia. Claro, é tudo, é o conjunto. Bem, teu nome? Laide. A Laide falou, começa com o conteúdo, né, Laide? Se a pessoa está se expressando, mas não tem convicção do que está falando, não vai convencer ninguém. O conteúdo, eu como comecei a estudar isso, pensei que fosse o conteúdo. Ele, em média, representa 7%, segundo os especialistas. É a base. Não adianta nada vir aqui sem conteúdo para transmitir uma mensagem. Você pode estabelecer um vínculo superficial, mas a longo prazo não dura. Tá certo? Agora, imagine se eu vier aqui com o mesmo conteúdo, Laide, e falar assim, com o mesmo conteúdo, eu vou transmitir a mensagem? E se eu falar assim, que é importante você se comunicar? Quem que isso assusta todo mundo. Então, para a transmissão de uma mensagem, você tem que adequar o seu tom de voz de acordo com o conteúdo que você quer transmitir. Quem tem filhos aqui? Levanta a mão. Você tem que pôr limite no filho, não tem?
Como é que você vai colocar limite? Filhinho, não faça isso, meu bem. Para dar uma bronca? Ele pode ter 1 ano de idade, vai montar nas tuas costas. Quando você vai fazer uma declaração de amor para o seu amado, para a sua amada, como é que você fala? Grita no ouvido da pessoa? Naquela vozinha de veludo, sedutora, fala baixinho, ao pé de ouvido. Então, adequar a mensagem, o teu tom de voz. Numa exposição de júri, não é? É a mesma coisa? Tem que ser mais veemente, muitas vezes, ou tem que ser, dependendo do momento, mais emotivo, é ou não é? Isso é comunicação. Agora, qual que é o pulo do gato, gente? É o não verbal. A maior parte da comunicação está naquilo que não é dito, na fisiologia, porque teus olhos falam, tua boca sem emitir palavras, a tua respiração, teu tônus muscular, a tez da tua pele, tudo vai falar. Como diria, olha só, o pai da administração moderna, que é o Peter Drucker, ele falaria o seguinte: o mais importante na comunicação é ouvir o que não foi dito, o não dito, o não verbal. Olha que bacana. Então repara, quando você estiver interagindo com alguém, nos estímulos do ambiente, na postura corporal da pessoa. Quando vai um paciente no consultório com um quadro de depressão, só de olhar para a pessoa já dá para saber que ela está com depressão? Qual que é a fisiologia da pessoa? Uma pessoa com depressão anda assim? Peito para fora, barriga para dentro, cabeça erguida, ou é mais ou menos assim? Se arrastando, não é? Qual que é o tom de voz da pessoa? Tudo bem com você? Tudo ótimo você? Se piorar, estraga, vou empurrando com a barriga. Não é assim? Pois não. Pois não. O nome do senhor? Pois não, Vitor. Se eu tiver atrapalhado, pode falar, viu? Estou atrapalhando mais alguém? Isso é comunicação. Como é que ele vai se comunicar com a tela se eu estiver na frente? Não é, gente? Então a gente está falando da fisiologia, da postura. Às vezes, do jeito que a pessoa senta, dá para perceber que ela está com um quadro de depressão. O tom de voz, o olhar, o timbre, a roupa que ela está usando. Tem um livro que é bacana, que é de uma psicóloga americana, junto com um advogado americano, que eles fazem seleção de júri. Então, só pela leitura do que a pessoa está dizendo e de olhar o não verbal, eles têm pistas importantes para saber se aquele júri é adequado ou não àquela situação que eles estão passando. É bem interessante. E não é coisa de manual. Você reúne várias pistas para dar o teu veredito. Olha que interessante. Às vezes, uma pista é contraditória com todas as outras. Você vê uma pessoa, por exemplo, cheia de tatuagem, com brinco. Você fala, essa pessoa é informal. Não é uma pessoa rigorosa. De repente, alguma coisa naquela pessoa te fala, mas apesar dessas pistas, ela passa credibilidade, ela passa a ser uma pessoa extremamente organizada. De repente você vai falar, é minha intuição. Não é intuição. É teu arquivo inconsciente que, de repente, alguma coisa que ela falou no discurso verbal, ou o tom de voz, ou a postura corporal, te remeteu a uma pessoa de educação refinada, de bom estudo, tá certo? Não é intuição. No teu arquivo inconsciente, você conseguiu perceber isso. Olha que interessante. Então, lê os outros estímulos, principalmente o olhar. Viu, Vitor? Posso te pedir um favor? O senhor se importa de sentar aqui? Pode ser? Daí fica mais fácil, que eu não vou perceber, eu me mexo muito como bom italiano, vou acabar sem querer entrando na frente do senhor. Pode ser assim? Daí fica bom para mim e fica bom para o senhor. Tá joia? Obrigado. Então, principalmente, um olhar. Como Jesus diria, os olhos são as janelas da nossa alma. E como diria um outro ditado, que acho que é árabe, fala o seguinte: quem não entende um olhar, muito menos entenderá uma longa explicação. Só de você olhar para os olhos da pessoa, você já identifica muita coisa. Só que eu lhe pergunto, as pessoas se olham hoje em dia? Difícil, né? Presta atenção. As pessoas mal se esbarram umas nas outras, muito menos se olham com a intenção real de saber o que está por trás,
do olhar do outro. Em psicanálise é um conceito muito importante, a imagem do espelho, porque a gente só se reconhece como sujeito através do olhar do outro. E as pessoas não se olham. O olhar dá até pistas do que a pessoa está pensando. Você não vai ler pensamento. Você vai, através da neurologia e da neurolinguística, adivinhar o que ela está pensando. Por exemplo, se a pessoa está com os olhos voltados para cima, ela está acessando a área visual do cérebro. Então, ela está trabalhando com imagens. Se eu falar para você, que roupa você usou ontem? O que você comeu no domingo? Como teu filho estava vestido? Você vai provavelmente olhar para cima e para direita. Você está recordando uma imagem. Se você estiver construindo, me imagina com uma cabeça de girafa aqui. Você vai olhar para cima e para o outro lado. Você está construindo uma imagem que não existe. Pensa no elefante branco de bolinha verde. Se você quer recordar, você está falando com o telefone, olha a comunicação que é bacana. Está falando com um cliente no telefone, você não recorda direito de onde. Doutor, como vai? Tudo bom? Fixa teu olhar no meio, vira para a esquerda. Você vai recordar com mais precisão dos sons. A parte, se você olhar para baixo, é a parte sinestésica. Lembra da frase da mamãe ou da vovó? Quando você se machuca, o que você faz? Você começa a chorar e olha para baixo. O que a tua mãe te falava? Olha para cima, meu filho. Por quê? Se você olhar para baixo, você vai, os olhos, consequentemente, abaixam também. Você vai estar acessando a parte sinestésica, sensações no teu córtex. Aquilo que já está doendo vai doer ainda mais. Olha que interessante. Então, só a posição dos olhos vai determinar. Porque como a gente se comunica? Através dos órgãos do sentido, tá certo? Quais que a gente usa no dia a dia? A gente cheira as pessoas? Sim ou não? A gente experimenta as pessoas? Morde? Em geral, não. A gente usa, a maior parte do tempo, visão, audição e sinestesia. Na verdade, 90% do tempo a gente está em um desses canais. Já ouviu falar que tem gente que é mais visual? Você é visual, sinestésico ou auditivo? Quando você vai estudar uma matéria, você precisa falar em voz alta, você precisa ler. Quando você está interagindo com alguém, olha só. Importantíssimo saber isso. Você está diante do interlocutor, de um cliente, de um júri, de um filho, de uma esposa. Interessa você saber qual é o canal de comunicação? Para você se comunicar mais rapidamente. Eu tinha uma paciente que um dia ela chegou reclamando do marido. Ai, Augusto, meu marido não me ama mais. Estou triste, estou me sentindo rejeitada. Mas espera aí, pelo que você me contou, parece que é o oposto, que ele continua gostando de você, quer te mimar, te dar atenção. Mas por que você está dizendo isso? Ah, é porque ele não fala mais que me ama. Ou seja, para aquela pessoa, ela precisava o quê? Escutar, eu te amo, meu amor, ou colocar o som romântico, o tema musical deles, não é? E por outro lado, o marido provavelmente era visual. Qual a forma dele demonstrar amor? Levando para jantar, dando vestido para a mulher, dando presentes, não é? Pensa se eu conversasse com esse marido, falar, tua mulher falou que você não a ama mais. Tá louca, é difícil entender mulher mesmo, eu faço tudo, ela não dá valor, olha só, né? Ia gerar conflito. E acontece muitas vezes. Por quê? Quando você se apaixona, você está apaixonado? Tem alguém apaixonado aqui? Você lembra quando você se apaixonou? Ih, ninguém. Tá mal, hein? Vocês tinham que ter assistido a outra palestra que a gente fez, que foi sobre estresse. Olha só. Por quê? Você vai falar, Augusto, mas por que esse casal se apaixonou? Se um é visual, outra é auditiva, como eles se encontraram? Porque no começo de uma relação, seja ela profissional, seja ela pessoal, a gente usa todos os canais de comunicação, não é? A gente olha para a pessoa nos olhos, a gente fala que ama o tempo inteiro, a gente toca, a gente leva para jantar, a gente fala, minha tchutchuquinha, meu tchutchuquinho, não é assim? A gente está sempre perfumado, mexe com todos os sentidos. Depois, naturalmente, quando você conquistou a outra pessoa, quando você está seguro no teu posto de trabalho, você passa de forma egoísta, você se acomoda, isso, Vitor, você se acomoda e naturalmente vai operar no teu canal de comunicação. E se a pessoa está em outro canal, o que acontece? Corta a comunicação. Tá certo? Então presta atenção, que canal que o outro está. E eu, como me comunico? A pessoa dá pistas a respeito disso? Porque às vezes você vai apresentar uma proposta comercial para um cliente teu. Você tem que se comunicar rápido? Às vezes você tem pouco tempo. Se ele é visual, o que você vai fazer?
Você mostra, deixa ele ler. Se ele é silencioso, deixa ele pegar. A gente precisa pegar, não é? Você mostra uma coisa para a pessoa, deixa eu ver. Comprei esse celular, mas deixa eu ver. Pega da tua mão, já tira, já mexe. Tem gente que vai falar com você, ela toca, te abraça, é ou não é? Fica perto. Depende da maneira dela se comunicar. Você pode ter pistas. Falando de forma breve, tem algumas pistas. Olha só. Estão aqui. Mas antes, uma pessoa que é visual, ela fala rápido ou devagar? Devagar? Rápido, por quê? Ela trabalha com imagens, tá certo? A imagem vem antes ou depois da palavra? Vem antes, então ela fala rápido para acompanhar a imagem. Olha que interessante. Ela respira rápido, respiração no terço superior do pulmão, a pele é mais pálida por causa da vasoconstrição. É rápido. Você quer matar a comunicação com uma pessoa visual? Você fala assim, veja bem. E ele, onde? Veja, olha só. Onde? E nunca vem a informação. Ela fica aflita, pronto, cortou o canal de comunicação. Ou com uma pessoa que é sinestésica, ela precisa sentir as palavras. Você está falando rápido, a pessoa não está te acompanhando daqui a pouco, né? Daqui a pouco ela vai falar o quê? Data vênia e vai embora, né? Não concordo com você, nem às vezes vai argumentar, tá certo? Então, algumas dicas, se a pessoa é visual, auditiva, sinestésica, normalmente a pessoa visual levanta a cabeça, porque ela quer ver. E o auditivo? Às vezes ele vira de lado, ele precisa escutar. Olha só que interessante, né? Várias dicas. O auditivo, o olho fica no meio, o visual normalmente para cima, o sinestésico para baixo, porque ele precisa sentir aquela pessoa que é bonachona, pele vermelha, fala devagar, respira, sente as coisas, tem que te pegar, tem que tocar as coisas. Então é importante você saber o canal de comunicação, gente, sim ou não? Claro, para a comunicação ser mais efetiva. Quer dizer, a gente tem pouco tempo para estabelecer essa ligação. E lembra, do mais importante é a disposição de sair do teu egoísmo e entender, ler o outro. Para isso você tem que saber. Tem gente que fala assim, eu sou assim e o outro que convive comigo. Não tem gente que é assim? Ele que me acompanhe. É uma postura, mas será que é a melhor postura para quem quer iluminar os outros? Para quem quer ter qualidade de vida, se relacionando bem com o próximo? Quem quer ser um profissional bem-sucedido? Deixo para vocês esse questionamento, tá certo? Então pensa a respeito disso. Qual que é o nosso lema mesmo? Reflexão e... Porque se você não tiver na chave certa, não adianta você gastar o latim, falar, se esgoelar, que o canal de comunicação vai estar fechado. Então, isso é uma dica para a gente abrir o canal de comunicação. E a gente faz isso através do... melhor forma de interação é dialogar. Se a gente está se comunicando verbalmente, tá certo? Como fazer isso? Dialogar, ao contrário de que muita gente pensa, não é quem grita mais alto. Eu tinha um paciente que era do interior do estado, ele falava o seguinte, Augusto, eu descobri a duras penas que se gritar resolvesse, porco não morria. Você já viram sacrificar o porquinho lá no sítio? Como é que o bicho faz? Isso, tem algum palmeirense aqui? Grita, mas no final vira linguiça do mesmo jeito, né? Então, essa é uma forma de comunicação. Antes que os palmeirenses briguem, eu também, como bom italiano, sou palmeirense, tá certo? A gente está falando do suíno mesmo, do animal. Olha só, o bichinho grita, mas não resolve. Às vezes gritar, e tem gente que só aprendeu essa forma de comunicação, se impor pela voz, pelo poder, pelo cargo. Gritar não é só tom de voz elevado, é postura. É uma comunicação? É, mas é uma comunicação muito primitiva, rudimentar. A gente pode um pouco mais que o primata, gente, sim ou não? A gente é mais evoluído? Teoricamente, sim. Tem gente que o primata se comunica melhor, tá certo? Então tem que pensar na tua capacidade de realmente dialogar, de interagir com o teu próximo, com o teu interlocutor. Interação implica você falar e você ouvir, é uma troca. Mais que isso, você saber falar e você saber ouvir. Essa frase do Rubem Alves eu acho o máximo. Ele fala o seguinte, sempre vejo anunciados cursos de oratória, nunca vi anunciado curso de escutatória. Por quê?
Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Não é verdade? Quer falar primeiro, é importante falar. Mas o segredo da comunicação começa por uma boa escuta. Olha a natureza. Ela te dotou com 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca só. Para quê? Para a gente observar mais, ouvir mais e falar menos. O que a gente faz? Tudo ao contrário. A gente quer falar e esquece muitas vezes de ouvir. E o que implica a gente saber ouvir? Como diria o filósofo francês, o ouvido é o caminho do coração. Quer cativar a pessoa, quer estabelecer um canal direto com o teu interlocutor, começa por ouvir. E o que é ouvir, gente? O que implica em saber ouvir? Primeiro, demonstrar real interesse naquilo que estão te dizendo. Querer saber genuinamente quem é teu interlocutor. Não só como objeto, mas como sujeito, como alguém que tem uma relação, ou pessoal ou profissional, mas como um indivíduo, assim como você. Se você tiver esse interesse autêntico, metade do caminho já está andado. Você vai ver como intuitivamente a pessoa vai se vincular a você. Não é fingir interesse, como a gente vê em muitos livros. Conheça o hobby das pessoas, não tem isso? Demonstre interesse, faça amigos e tenha sucesso. Não é fingir, é realmente ter esse interesse. Senão a relação vai ser superficial. Tentar ouvir para entender, em primeiro lugar, não para ser entendido, para compreender, não para ser compreendido. Essa vai fazer a real diferença na comunicação. Porque já percebeu? Às vezes estão falando com a gente está preocupado com a réplica que vai dar. É ou não é, gente? Sincero, honestamente. Já está pensando o que você vai falar. Nesse momento você matou a comunicação. Você não está escutando o outro. Você está escutando simplesmente o eco da tua voz. Acabou a comunicação. Quando alguém falar com você, outro problema muito grave, é que fala o seguinte, você não fez o que eu te pedi, mas você não me pediu. Não era bem isso que você me pediu, não tem isso? Por quê? A gente não ratifica, outra ferramenta importante, ratificar o entendimento do que foi dito. Quando te pedir alguma coisa, tenha certeza do que o que você entendeu foi aquilo que te pediram. Então repete com as tuas palavras, você me pediu isso, isso, aquilo. Qual é o número do telefone mesmo? O que é para fazer? Quando que é para protocolar essa petição? O que o cliente está querendo? Quem que é o cliente? Ratifica, gente. Não custa. Muito ruído na comunicação eliminado aí. Essa palestra, a gente acertado várias vezes, me ligaram semana passada, está tudo certo, me passaram o e-mail. Hoje, nos falamos de novo, eu liguei para saber, olha, tem data show, preciso levar o computador, só pendrive. Que às vezes a gente se confunde, às vezes o outro se confunde. Quando pedir alguma coisa para você, peça para a pessoa repetir com as próprias palavras. Está falando com o cliente, você entendeu o que é isso? Vai orientar uma testemunha? Faça ela repetir, faça um discurso, não o teu discurso. Ela tem que acreditar naquilo. Tem que ser do jeito dela, tá certo? Para isso você tem que saber o que ela está pensando. E ratifica, você entendeu o que eu te pedi? A pessoa vai repetir com as palavras dela. Pode ver, muito ruído vai ser eliminado aí, tá certo? Então pensa a respeito disso. Nosso lema, reflexão e... Ih, gente, já dormi, tem gente babando o ombro do vizinho aí, vamos melhorar. Reflexão e... Maravilha. O outro lado da interação, no diálogo, é saber falar. Tá certo? Saber falar não é fazer fofoca, isso qualquer um pode fazer. E tem muito, não tem? E principalmente no trabalho, bastante fofoca. Isso qualquer um faz. É falar com propriedade. Tomar cuidado, porque às vezes o que é dito machuca mais que um soco desferido. É ou não é, gente? Principalmente se você é íntimo de uma pessoa, no momento de tensão, de conflito, quando você está nervoso, enraivecido, você vai direto na ferida e cutuca ali, machuca. Pode acabar com a relação. Então tem que tomar cuidado. Como você vai falar? O que você vai falar? Quando você vai falar? Lembra aquele questionamento? Do conteúdo. E como você vai expressar esse conteúdo? Então, saber falar implica, primeiro, o que falar? Conhece essa história das 3 peneiras do Aristóteles? Quando te contar alguma coisa, você vai passar adiante a mensagem ou não? Então, pensa. Qual que é o teu nome? Caio. Chega para mim, Augusto, você não sabe o que o Caio fez. Rapaz, o Caio, de novo.
Ou então, eu estou ocupadíssimo, mas para escutar o que estão falando mal do Caio, eu paro, não é assim? O Caio, rapaz, me conta, vem cá. Essa é a postura, normalmente. E se eu adotar uma outra postura? Chegarem para mim, você não sabe o que o Caio fez. O Caio? Tem certeza? Vi no Facebook, me contar, não pode. É verdade que estão falando do Caio? Alguns não posso te afirmar. Não fui eu que falei. Então, não foi retida na peneira da verdade. Deixa passar. Tudo bem, você viu o Caio fazer? O Caio que te contou? É uma coisa boa? Você está falando dos Caio, você gostaria que falasse para você? Que falassem o que você está falando do Caio para as outras pessoas? Augusto, pelo amor de Deus, tem coragem de repetir. Eu não. Então é uma coisa boa? Não é. Não ficou na segunda peneira. Então não passe adiante. Tudo bem, pode ser uma coisa boa, pode ser verdade, mas é necessário falar aquilo naquele contexto? Vai agregar alguma coisa? Vai ser útil ou vai ser simplesmente você vai falar por falar, para se livrar daquilo, para gastar teu tempo, por curiosidade, por fofoca, para dizer que você sabe? Qual o intuito? É necessário? É pertinente? Agrega? Se não é nada disso, não ficou na terceira peneira também. Acho que a gente se deu conta de que pouca coisa que a gente fala, porque a gente fala de coisas e de pessoas, não fala de assuntos muitas vezes, não é? Muita coisa não fica na peneira. Então, se acontece isso, não perca a chance de ficar calado e de ponderar mais as palavras. Isso é a base da comunicação, que está no conteúdo. Tá certo? Então pensa a respeito disso. Tudo bem, é pertinente, você tem que dar o feedback para alguém, é necessário falar, você tem que falar, não pode se eximir dessa responsabilidade. Como você vai falar aquilo que você tem que falar? A maneira é importante, a maneira de se dizer as coisas, sim ou não, gente? É fundamental. Vocês conhecem a historinha do sultão que morava num reino onde o sonho representava um presságio muito importante do que ia acontecer. E certa noite o sultão sonhou que havia perdido todos os dentes da sua boca. Ele acordou atônito, querendo saber o que o sonho significava, e mandou chamar um sábio para lhe interpretar o sonho. O sábio ficou apavorado, falou: Vossa Majestade, o sonho significa que perdereis todos os vossos parentes. O sultão ficou irado e ordenou que chamassem os guardas e lhe dessem 100 chibatadas. E imediatamente chamasse outro sábio para lhe interpretar o mesmo sonho. O segundo sábio chegou e disse: Vossa Majestade, grande felicidade paira sobre vós. O sonho significa que vivereis mais que todos os vossos parentes. A fisionomia do sultão se transformou. Ficou tão feliz que chamou os guardas e ordenou que dessem 100 moedas de ouro para o segundo sábio. Depois, na saída do palácio, perguntaram para o sábio: Mas como é possível? Você fez a mesma interpretação que o teu colega. No entanto, ele recebeu chicotadas, você moedas de ouro. Como é possível? O sábio sorriu e disse: Tudo depende da maneira de se dizer as coisas. Dela vai depender a paz, a guerra, o bem ou o mal-estar, uma profissão de sucesso ou uma que não tem tanto sucesso assim. A verdade deve ser dita sempre, não resta a menor dúvida. Mas a diferença vai ser em como você diz. Como diria o rei Salomão, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura pode suscitar a ira. Então pensa, como você transmite aquela mensagem? É adequado ao contexto? Você adequa a tua postura, teu tom de voz, você sabe falar, ou só o teu tom de voz já intimida as pessoas, já ofende, já coloca o teu interlocutor na defensiva? Pensa a respeito disso. Como você transmite a mensagem que você tem que transmitir? É fundamental, tá certo? Que muitas vezes a crítica é necessária, é ou não é, gente? Você vai falar coisas que já são difíceis de serem ouvidas. Só de você falar, dependendo do assunto, já coloca a pessoa aonde? Na defensiva, pronta para contra-atacar, não é? Então tem que saber falar. E saber, uma coisa difícil hoje em dia, é saber elogiar. Se eu chegar e falar, teu nome? Letícia, como você está bonita hoje? Letícia, obrigado. A gente vai falar assim, o que você quer dizer com isso, Augusto? Que eu não estava ontem? Desde que é assim?
que você quer? Vai pedindo mesmo. Fala logo, não precisa me elogiar, não precisa me bajular. Tem gente que é assim, você vai elogiar, a pessoa te ataca a pedra. É ou não é? Tem uma falsa humildade. Você fez um bom trabalho, imagina. Foi coisa do grupo, é muito discurso de jogador de futebol, né? Não é isso? Ou então, como você está bonita, que roupa bonita. Não, é o acaso, a pessoa ficou 3 horas se arrumando. Comprou roupa nova, não, é o acaso. Parece que se ela admitir que é boa ou que está bem, é falta de humildade, é ou não é? E tem dificuldade de receber elogios. Assim como tem dificuldade de elogiar mais ainda. Crítica todo mundo recebe, não recebe? Quando você faz alguma coisa certa, alguém te elogia? Pode pensar, principalmente no ambiente profissional. O que a pessoa fala? Não fez mais nada para obrigação. O que teu chefe fala muitas vezes? Você quer elogio? Elogia o teu salário. Você tem emprego, então se sinta elogiado. É ou não é? Você é pago para isso. É isso que a gente escuta muitas vezes? Ai, acertou? Ah, estava na hora, hein? Só faz besteira. Tinha que fazer alguma coisa certa. É ou não é? A pessoa está toda feliz que acertou, você vê, já joga o lado negativo. Quando teu filho tira um 10 na escola, o que você fala? Parabéns, meu filho, estou orgulhoso. Não vem mais nada que obrigação. Na época do pai era diferente, tinha que estudar, trabalhar, olha só, você não dá valor, que era difícil. Você desfia um rosário, ele não quer saber isso. Ele quer o quê? Um sorriso, um abraço, um elogio sincero. Olha só, todos precisamos ser alimentados no nosso senso de importância, na nossa vaidade. Todo mundo quer ser amado, quer ser aceito, quer ser reconhecido. Aí é outro segredo da comunicação. Você vê o talento do outro, antes de fazer uma crítica, faça uma observação positiva. Olha, antes de falar, você atrasou, de novo, vai comprometer, não tem comprometimento, atrapalhou o trabalho. O que aconteceu? Olha a diferença. O que aconteceu? Você sempre chega na hora. O que aconteceu que hoje você atrasou? Desde que seja verdade, tá certo, gente? Ressaltar primeiro o ponto positivo. Daí faça a tua crítica. Daí coloque para arrematar. Você pode, isso está ótimo. E se fizer isso, pode melhorar ainda mais. Cuidado na colocação com mas. Por quê? A gente já sabe que quando a pessoa fala, olha, você é bacana, um bom sujeito, gosto muito de você, mas a nossa mente apaga o que vem antes do mais. Matou, né, seu Vitor? Matou, você vai prestar atenção, mas tem uma crítica. Se quer agregar, fala e. Não mas. Você vai ver como vai melhorar a comunicação. E um elogio sincero, a gente está carente de elogios. Outro dia, numa palestra, eu falei, olha, qual foi a última vez que você elogiou sua esposa, levou um bombom, uma flor? Não precisa ser uma ocasião especial. A chance de você falar para aquela pessoa que você ama, que você de fato a ama. Daí virou um senhor, que no caso era um diretor, falou assim, Augusto, se eu chegar hoje com um bombom e flor na minha casa, minha mulher vai jogar na minha cabeça. Vai perguntar, o que você aprontou que está querendo me agradar? É ou não é, gente? A gente está tão acostumado a ser só criticado que quando tem um elogio, a pessoa até estranha. Então eu te pergunto, você elogia as pessoas que você ama? Você elogia as pessoas que trabalham com você? Mesmo que você não goste. Porque lá no fundo, todo mundo tem um lado bom. Tem ou não tem, gente? Eu sei que tem uns que bem lá no fundo, tá certo? Mas daí vai depender do teu talento de garimpar isso. Não interessa o que a pessoa faz ou não faz. Você quer ser um bom comunicador? De fato acredita que a comunicação é importante? Então pensa a respeito disso. Tá certo? Elogiar mais, criticar menos. E o elogio sincero. Não é a bajulação. Por quê? O bajulador, ele é bem ou mal visto? Mal visto, em qualquer lugar, não é? A bajulação vem da onde? O elogio vem da onde? Vem do coração, da minha bajulação. Nem sei de onde vem, lugar bom que não deve ser, né? Então mata a comunicação. O bajulador não é aceito. Passa uma coisa falsa. É você elogiar sincero. Dá para perceber isso, não dá, gente? Quando o elogio é sincero, quando é verdadeiro e faz, de fato, verdadeiros milagres mesmo. Por quê? Ele é baseado em valores, em princípios, vem de dentro. Não dá para você fingir interesse. Não dá para você fingir empatia. Dá? Para você fingir carisma? Não. Carisma é uma coisa que o outro autentica. Você tem que ser carismático. Utilizando um pouco daquilo que a gente falou. Não dá para fingir, vem de dentro. É a luz própria que brota lá de dentro. Baseada em valores. Então, sem intenção, por isso que eu falei, você está disponível
para se comunicar mesmo? Você está aberto a transmitir aquela mensagem, a receber um feedback, a entender quem é teu interlocutor? Isso é fundamental, gente. E tem que estar disposto a quê? A investir tempo na relação. Relação tem que cuidar. Vínculo se constrói da noite para o dia, gente? Sim ou não? Não, o vínculo é uma coisa delicada. É como se fosse uma conta bancária que você tem que fazer aplicações. Tua conta bancária está positiva ou negativa? Claro, positiva, né? Se tiver negativo, o que acontece? Não um sufoco danado? É a mesma coisa. Se as relações estiverem negativas, a conta bancária, quando você estabelece um vínculo com a pessoa, você abre uma conta emocional. Quando você cumpre o que promete, quando você ouve a pessoa, quando você respeita, quando você é uma pessoa bondosa, amorosa, você faz o que na conta? Aplicações. E daí a relação vai fluir. É ou não é? Pode ver. Se não está acontecendo isso, se você, no seu escritório, na sua casa, anda pisando em ovos, já aconteceu isso com você? Você tem que medir as palavras, tem que cuidar muito, porque senão vai causar uma briga, vai causar o estresse. Provavelmente a conta bancária emocional, que é medida pela confiança na relação, está frágil, está negativa, daí qualquer olhar já sai faísca. Às vezes nem teu filho confia em você, o teu cliente está sempre desconfiando, que eu percebi isso com a minha esposa, coitado de quem é advogado, o advogado todo mundo já desconfia, né? O processo está demorando 2, 3 anos, não, o advogado está me enrolando, pegou meu dinheiro e sumiu. Não é assim? Não, é característica muitas vezes do judiciário, tá certo? Então se não tiver uma boa confiança, uma boa empatia com o cliente, é o cliente que vai sumir daqui a pouco. É ou não é, gente? Então, conta bancária emocional alta. Já aconteceu? Você já viu isso? Numa relação, um dia frio, como ontem à noite. De repente, o começo de namoro. Tua amada está com o pezinho gelado. O que você fala? Vem cá, meu amor. Deixa eu te esquentar para você dormir melhor. Vem cá, junta seu pezinho com o meu. E depois de alguns anos, sai para lá, defunto, tem que acordar cedo amanhã, não consigo, teu pé está gelado, está me atrapalhando. Não é? A gente esquece de cultivar, fazer o que a gente fazia. A conta bancária ficou baixa. A gente esqueceu, entre tantos afazeres, de cuidar da relação. E se não investir tempo, não adianta, não vai para frente. Concorda? Sim ou não? Então te pergunto, você investe tempo nas relações? Para conhecer as pessoas não é da hora para outra. Para se conhecer, para poder se comunicar melhor, é a principal questão para a gente pensar aqui. Tá bom? Então pensa de coração a respeito disso. Então, debaixo do tema que a gente falou hoje, comunicação para advogados, eloquência na vida, no âmbito pessoal e profissional. Tem gente que fala assim, minha vida, é difícil conciliar a vida profissional com a vida pessoal, não é? Não é, vida é uma só, é a sua. Agora tem faces profissionais, faces pessoais, faces espirituais, são lados da vida, mas a vida é uma só. E o ponto em comum é você. Por isso que o foco hoje foi em você. Como pessoa e como derivação, como profissional da área que você atua. Então, recordando o que a gente falou, a principal intenção, aproveitando o convite do Dr. Mauro, do Dr. Humberto, dos amigos aqui da Ordem, é que você, é bacana isso, você veio até aqui, depois de um dia cansativo, não foi? Então você já estava aberto para escutar. Também já é um público selecionado. Aproveitou essa chance para pensar. Então, eu fico muito contente, primeiro, de ter a oportunidade de vir aqui, que realmente é uma satisfação muito grande. Estou feliz de estar aqui e poder falar com vocês. E se alguém que veio aqui, que se disponibilizou, depois de um dia de trabalho, em vez de estar em casa, fazendo qualquer, está aqui, com a intenção de absorver alguma coisa. Se realmente do que foi dito, você assimilar, e agora é responsabilidade tua, colocar em prática, tenho certeza que você pode melhorar as suas relações com as pessoas. E, debaixo do tema que a gente falou, se aprimorar como comunicador na esfera pessoal e na esfera profissional. E, consequentemente, atingir o teu sucesso. Tá certo? Qual que é o nosso lema mesmo? Reflexão e